Mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. Mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. E mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Eu vou chorar, eu chorei bastante já. Vocês acabaram de escutar Bella Ciao, tá? Uma canção que os partisanos italianos, que era um grupo que combatia o fascismo na Itália, cantava. E ela ficou famosa por uma série espanhola, tá? Na Netflix, A Casa de Papel. Por que então que uma série espanhola com atores espanhóis estariam cantando uma canção italiana dos partisanos italianos, que são comunistas, são uma ideologia de esquerda, estariam cantando essa canção lá na Espanha? Então vem comigo que eu vou explicar para vocês o que tem a ver Bella Ciao com a Guerra Civil Espanhola. Vamos lá! Já vai deixando seu like aí, como eu já falei, confia no conteúdo do canal, confia em mim que você vai mergulhar na história e vai se orientar e se instruir cada vez mais, tá ok? Já deixa seu like, se possível se inscreva no canal, espalhe o seu vídeo aí nos grupos de WhatsApp, onde é que você puder, tá ok? Então, nos últimos meses eu tenho recebido uma avalanche de pedidos para falar sobre a Segunda Guerra Mundial, tá? Fenômeno muito importante, é um dos temas que eu mais gosto. Adoro. Na história, tá? Tanto é que esses livros aqui, ó, são sobre a Segunda Guerra Mundial, tá ok? Essa maioria ali é o aniversário da Segunda Guerra Mundial, tá? São livros de capa dura. Nossa! Contando de cada batalha que houve na Segunda Guerra Mundial. Então é um tema que eu tenho muito domínio. Então eu fiquei feliz de poder falar sobre a Segunda Guerra Mundial e coisa e tal. Só que o problema é o seguinte: a Segunda Guerra Mundial é tão ampla e vai influenciar tão grandemente na história do século XX, que a gente tem que saber por que ela aconteceu. Como nós falamos anteriormente, a década de 1920 e 1930, o período entre guerras, é muito importante para ver por que vai resultar nesse conflito de caráter mundial, tá ok? Então eu pensei, não adianta eu falar sobre a Segunda Guerra Mundial se eu não falar sobre os antecedentes da Segunda Guerra Mundial. O que levou a ter esse problema tão grande que atingiu o mundo na sua totalidade, tá? Então eu vou fazer uma série de vídeos, tá?
falando sobre os antecedentes, vídeos mais curtos falando sobre os antecedentes da Segunda Guerra Mundial, tá? E o primeiro aqui que eu vou falar vai ser sobre a Guerra Civil Espanhola, que para mim, no meu ver, foi o antecedente de mais impacto à Segunda Guerra Mundial, beleza? Então vamos para lá, vamos pro vídeo. Bem, no final do século XIX e início do XX, a economia espanhola ela sofreu um grande crescimento, obteve um grande crescimento, tá, ok? E muito rápido, tá? Sobretudo as suas indústrias mineradoras e metalúrgicas, tá? Por quê? Porque a Espanha se manteve neutra durante a Primeira Guerra Mundial e ela ofereceu serviços e produtos para ambos os lados. Ela tentou fazer isso também na Segunda Guerra Mundial, ela não vai ser em um lado, tentando lucrar com isso. Então ela recebeu muito lucro com isso, vendendo muito material agrícola e esse tipo de indústria, como a gente falou ali, se expandindo bastante, crescendo muito, tá, ok? Lucraram bastante, se expandiram ali e tudo mais, sobretudo durante a Primeira Guerra Mundial, como eu já falei, tá? Só o que vai acontecer? Essa melhora não se refletia em toda a sociedade. Ele não se refletia nas condições sociais do país, tá? Por exemplo, a agricultura lá continuava na mão dos grandes latifundiários, tá? A Igreja Católica tinha uma forte presença politicamente e socialmente e ela era contra as mudanças e reformas sociais que necessitavam lá e tudo mais. E a monarquia espanhola era uma monarquia meio que ditatorial. Ela se apoiava firmemente no poder militar para continuar no poder, tá, ok? Nesse período a Espanha era uma monarquia. Se não me engano, voltou a ser de novo hoje em dia. Com esse crescimento econômico industrial, cresceu também o movimento operário na Espanha, tá, ok? Então o que vai acontecer? Então teve um crescimento das políticas de esquerda, tá, ok? O anarquismo, por exemplo, era a tendência política mais predominante entre os operários espanhóis ali, ok? Mas o que vai acontecer? Então houve embates violentos entre as classes sociais, tá? E o que vai acontecer? Era frequente esses embates ali na Espanha ali. Por isso que vai haver uma guerra civil entre esses dois lados ali, tá? Então o que vai acontecer? A direita, como sempre, possuía grupos de extermínio, vide Marielle aqui no Brasil. Tá? E esse grupo de extermínio é chamado de Sindicato Libre, tá? E ele então procurava enfraquecer e suprimir os sindicatos dos operários lá na Espanha, através do assassinato dos seus principais líderes e militantes, tá, ok? E o que vai acontecer? E por outro lado, então, os militantes lá, os sindicatos e os militantes de esquerda, vendo que seus líderes estavam sendo mortos, já avisei que vai dar merda isso. Começaram a fazer a mesma coisa, ok? Então eles passaram a assassinar os empresários e os religiosos suspeitos de cooperar com o Sindicato Libre. Mata todo mundo! E os conflitos entre os setores conservadores da sociedade espanhola e o operariado só foram se agravando, tá, ok? E um fato interessante que aconteceu, por exemplo, no ano de 1931, os anarquistas lá espanhóis atearam fogo numa igreja jesuítica. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Na Calle de la Flor, em Madrid. E em agosto de 1932, o general monarquista lá, o Sanjurjo, tentou executar um golpe, dar um golpe de Estado para voltar de novo uma ditadura militar na Espanha, ok? Só que ela fracassou. O general lá, Sanjurjo, foi condenado à morte lá e tudo mais pelo Congresso, só que ele recebeu um indulto, ficou só preso. Ainda bem. E dentro da prisão ele continuou tranquilamente tramando e conspirando contra a democracia. A gente vai pegar ele. A gente vai pegar ele. No ano então de 1931, a República foi instaurada na Espanha, tá, ok? Houve a proclamação da República na Espanha, tá? Então houve o quê? Eleições diretas, tá?
Então quem vocês acham que ganhou? A direita ou a esquerda? Não sei. Ganhou o Partido da Frente Liberal, que era um partido de esquerda, ok? E eles então começaram a efetivar algumas reformas que provocaram um grande descontentamento dos setores conservadores, ok? Quem que eram esses setores então conservadores? Eram os militares, os grandes industriais, os grandes proprietários de terra e os setores da Igreja Católica ali, tá? Que não viam com bons olhos alguma das reformas que esse novo governo ali estava fazendo. Por exemplo, o que eles estavam fazendo? Uma das reformas que eles proporam foi a separação de igreja e Estado, ou seja, a laicização do Estado, a separação ali. O Estado não ia ter religião, tá? Houve a separação ali e tudo mais ali. A Igreja Católica odiou aquilo ali. Eu não estou suportando mais. Outra coisa também era a questão agrário-trabalhistas, reforma agrária, reforma do Código Trabalhista e tudo mais, que não agradou os empresários e industriais. Olha como é difícil ser patrão. E naquela época ali, entre os deputados ali da Espanha ali, que era em sua maioria de esquerda, havia um sentimento muito anticlerical, ou seja, então eles votaram até pela dissolução da Companhia de Jesus, que era um órgão da Igreja Católica. E a Igreja Católica foi proibida de atuar na área da educação na Espanha ali naquele momento, tá, ok? Então a Igreja Católica ficou o quê? Para morrer com as reformas que eles estavam efetivando ali. Meu Deus do céu, como é impressionante, cara, como vocês tentam me derrubar, cara. Mesmo assim, com essas mudanças, a esquerda achava essas mudanças muito insignificantes, queriam mais mudanças. Eu acho é pouco. Tá? E a Espanha foi pouco atingida pela crise de 1929, porque a sua economia era agrária exportadora, e muito assim, entre aspas, fraca, dava conta do país, não estava muito ligado à economia internacional, não. Então ele sofreu pouco impacto ali, tá? Teve até uma melhora na vida do cidadão espanhol lá, por exemplo, o salário mínimo, entre aspas, aumentou, tá? E o que vai acontecer? Houve uma diminuição no desemprego na Espanha nesse período também. Até o ano de 1936, a Espanha passou por um período de tribulações e tensões no âmbito político, como o mundo inteiro estava passando, ok? E o governante da Espanha nesse período era chamado Miguel Primo Rivera, tá? Que era um ditador ligado ao conservadorismo espanhol e governou o país entre os anos de 1923 até 1930, 7 anos, tá? E seu regime ficou conhecido pelo autoritarismo, tá? De viés nacionalista e pelas perseguições que ele fazia aos comunistas e anarquistas, tá? Ali dentro da Espanha, tá? Mas só que o que vai acontecer? Em 1931 foi instituída a Segunda República na Espanha e teve como presidente eleito Niceto Alcalá Zamora, que permaneceu no poder até 1936. O Niceto lá foi sucedido por Manuel Azaña Díaz, que teve como primeiro-ministro o Largo Caballero, que era um conhecido político socialista espanhol. E logo houve uma crescente insatisfação com relação ao governo da Segunda República. Essa satisfação partia dos setores conservadores espanhóis, os mesmos que apoiavam o governo do Primo Rivera, que ele instituiu esse governo anteriormente, que era pautado no nacionalismo e na religião. Era meio que uma ditadura católico-nacionalista, beleza? Então esses setores tentaram promover um golpe de Estado e a conduzir novamente a Espanha a ter um líder autoritário no poder, nessa mesma ideologia. No entanto, dessa vez a tentativa de golpe não teve o mesmo êxito obtido nas décadas anteriores, tá? Dessa vez as forças conservadoras espanholas tiveram que enfrentar uma oposição rígida, tá? Uma forte resistência. Então a Guerra Civil Espanhola teve início no ano de 1936 e terminou justamente em 1939, que foi o ano do início da Segunda Guerra Mundial. E ela é chamada como o prelúdio da Segunda Guerra, o ensaio da Segunda Guerra, tá? Por quê? Porque ela estava tudo presente
os fatores que estimularam a Segunda Guerra Mundial, e até durante o conflito mesmo, anteriormente e durante o conflito. Era o caldeirão ali, era como se fosse um ensaio, um laboratório da Segunda Guerra Mundial, tá, ok? Ela resultou de um confronto entre forças nacionalistas fascistas e comunistas. O mundo naquele momento ali, na década de 30, estava bipolarizado, tinha duas partes, tá? Os fascistas e os comunistas, os capitalistas também. Só que os capitalistas apoiavam os fascistas com medo do comunismo. Eles achavam que o fascismo era um mal menor, como sempre. Mal sabiam eles, tá, ok? E essas duas ideologias, o comunismo e o fascismo, passaram a disputar o poder. A oposição ao golpe autoritário na Espanha era articulada principalmente pelo Partido Comunista Espanhol, PCE, tá? E pelos anarquistas, que por sua vez também eram auxiliados internacionalmente pelos países comunistas, principalmente a União Soviética, tá? O maior centro de difusão do comunismo da época ali, tá? Então, nessa ambiência, constituíram-se duas linhas de combate na Guerra Civil. Por isso que a Guerra Civil ficou tão importante, ela virou uma guerra civil, mas tinha um caráter internacional, beleza? Então, o que vai acontecer? Vai ficar combatendo duas linhas. A Frente Popular, que se concentrou as forças da esquerda, tá? E o Movimento Nacional, em que se concentrou, por vezes, as forças da direita, ligado ao Francisco Franco, que era um general da época lá, tá? A inspiração e o apoio do Franco vinha do fascismo italiano e do nazismo alemão, que serviam de referência para a sua perspectiva política, tá? Os nacionalistas tinham uma posição contrária ao liberalismo, à democracia representativa, que para eles era considerada um modelo ultrapassado e frágil de política, incompatíveis com a situação que a Espanha vivia na década de 30. Como a gente falou, tudo que se encaixou no vídeo que a gente falou sobre o fascismo, que eu vou deixar o card aqui para vocês verem lá sobre o que é o fascismo. Durante a Guerra Civil Espanhola, os partidários do Franco lá tiveram apoio dos nazistas alemães e dos fascistas lá da Itália, tá? Enquanto os republicanos lá, que lutavam pela república e pela eleição legal lá, eles da Frente Popular receberam apoio do comunismo internacional. Vários países enviaram voluntários lá para a Espanha para lutar ao lado da Frente Liberal Espanhola, tá, ok? Sobretudo da União Soviética. Receberam fornecimento de armas, combatentes treinados, equipamentos de combate e as coisas necessárias para a guerra ali, beleza? Como a gente já falou, várias pessoas do mundo inteiro socorreram lá os republicanos na Espanha. E a Guerra Civil Espanhola não foi só importante no ponto de vista político e ideológico, não, tá, ok? Foi importante também pelo lado artístico, tá? Nenhum outro conflito do mundo, nem os grandes conflitos mundiais, despertaram tanto a solidariedade entre os artistas e intelectuais no mundo inteiro. Que lindo, cara! Que atitude de... A partir dela vão surgir grandes obras consideradas imortais, clássicos da literatura, das artes plásticas e etc. Tá? E dela vão participar muitos intelectuais famosos, também pessoas famosas vão participar da Guerra Civil Espanhola. Tá? Nós vamos nos ater a três, porque se a gente for falar tudo, o vídeo vai ficar muito extenso, não era para ficar desse tamanho todo que já está, então se eu ficar falando de todo intelectual importante que participou da Guerra Civil Espanhola, eu vou ficar com 3 horas de vídeo aqui e vocês vão pegar a parte mais importante, beleza? Então, uma obra muito importante que surgiu nesse período, que é muito famosa, tá? E um artista também que é muito citado aí, como importantíssimo da arte plástica, é o Pablo Picasso, tá, ok? Que era um pintor espanhol, tá? E ele pintou o célebre quadro Guernica. Qual que é a história desse quadro? O pessoal fala sempre muito disso aí. É uma das histórias mais conhecidas da história da arte, assim, tudo mais, tá? A tela Guernica, então, ela foi pintada pelo espanhol Pablo Picasso em 1937, tá?
e ela é um repúdio ao bombardeio que os aliados do Francisco Franco, os falangistas, os nazistas, efetuaram na cidade de Guernica, a cidade basca de Guernica, ok? E o que vai acontecer? Os nazistas e os fascistas italianos utilizaram a Guerra Civil Espanhola para testar suas armas, táticas de guerra e etc, etc. Tá? Ali se viu como se fosse um esboço, vamos ver o que vai dar certo, o que não vai, vamos testar novas armas, um novo tipo de ataque, onde eles testaram sua Blitzkrieg, seus bombardeios. Então a Luftwaffe alemã fez um bombardeio sobre essa cidade, Guernica. Maria. Outro fato interessante sobre essa obra, sobre a Guernica, a tela do Picasso, é que o Picasso, durante a Segunda Guerra Mundial, ele estava em Paris, na época da ocupação nazista da França. Então ele era constantemente visitado por oficiais da Gestapo, da polícia secreta alemã lá. Tá? Por quê? Porque o Picasso e sua obra era considerada parte da obra degenerada, da arte degenerada, que os nazistas procuravam acabar com ela. Para os nazistas só era bom a arte clássica, o resto não prestava não, ok? Para ele aquilo era sinônimo de doença mental, de problemas de degeneração, então eles tentavam acabar com aquilo lá. Então, volta e meia, os oficiais da Gestapo visitavam o Picasso lá e ele ficava para morrer, que era o tipo de pessoa que o Picasso detestava, não suportava, tá? E o que vai acontecer? E certa vez um oficial lá perguntou para ele, se ele vendo uma reprodução da Guernica, ele perguntou para o Picasso, foi o senhor que fez isso? Aí o Picasso, foi a resposta ali na ponta da língua lá, e falou assim, não, foram os senhores. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Se referindo a esse bombardeio que a Luftwaffe fez lá na Espanha. Outro intelectual de renome que lutou na Guerra Civil Espanhola foi o escritor inglês George Orwell. Tá? Só que esse não era o nome dele. George Orwell era o pseudônimo de Henry Arthur Blair. Ok? E ele foi lá para a Guerra Civil Espanhola para poder cobrir a guerra como repórter. Só que ele não aguentou. Tá dando tempo, já não vou aguentar mais, cara. Nossa, eu achava que eu aguentava 1 minuto, mano. E acabou lutando, se alistou ao lado do Partido Operário contra o ditador espanhol Francisco Franco. E perguntaram para ele por que ele quis apoiar os republicanos lá, os socialistas na Revolução Civil Espanhola. E ele tem a seguinte frase, né? Ele falou o seguinte, eu tornei-me socialista, mas por desgosto com a maneira que os setores mais pobres da sociedade são tratados e oprimidos e negligenciados, do que por qualquer admiração teórica ao socialismo, ok? Porque ele passou muitas dificuldades, apesar de ter nascido numa família abastada, era filho de militar, estavam lá na Birmânia, o pai dele, e ele chegou até se alistar na Polícia Imperial da Índia lá e tal, fazia parte do exército em 1922, serviu 5 anos lá e foi o suficiente para ele começar a detestar o imperialismo britânico. Olha que porcaria, olha. Isso é uma porcaria. Para ele sendo causa de vários sofrimentos e infelicidades nas colônias britânicas, ok? Ele era inglês e viu que o país dele agia muito mal com esses povos, espoliava e explorava esses povos, ok? Então foi que ele saiu lá da área militar e foi tentar escrever, só que ele não ganhava nada, coitado. Ele chegou a passar fome. Tô cagado de fome. Mora na rua, no meio de mendigos lá e bandidos, passou muita dificuldade. Ele escreveu até um livro sobre isso, morou na rua em Paris lá, e depois ele volta para a Inglaterra e começa a escrever. Ele consegue uma vidazinha mais ou menos, tá? Mas isso mexe muito com ele, essa fase da vida dele lá e tudo mais ali, tá? E em janeiro de 2017, um dos livros que ele escreveu, tá? 1984, se tornou o maior campeão de vendas da Amazon. Tá? Virou um best-seller lá, o livro que mais vendeu
na Amazon. E esse é um deles. Ele tem vários outros muito famosos lá e tudo mais. Os mais famosos que eu conheço é 1984 e Revolução dos Bichos, tá? Sempre vendo com desse lado social as questões da vida e dos combates aí. O George Orwell foi ferido em combate, ele tomou um tiro no pescoço, tá? E esse ferimento danificou as cordas vocais dele permanentemente. Então ele teve uma perda de vocação, não conseguia falar tão alto assim, não dava para escutar muito bem o que ele dizia. E o que vai acontecer? Deixou a sua voz ligeiramente aguda pro resto da vida. Ele conta a sua experiência na guerra num livro, como eu falei para vocês, são vários, homenagem à Catalunha. Outro escritor famoso que lutou na Guerra Civil Espanhola foi o Ernest Hemingway, ok? E ele lutou na guerra entre 1937 e 1938. Ele também foi cobrindo a guerra como jornalista, tá? E depois se juntou aos republicanos, beleza? Ele escreveu um livro muito interessante, muito importante, falando sobre o conflito, que virou até filme. Quando eu era criança eu via falando nas chamadas lá, vai passar tal hora da noite, por quem os sinos dobram. Então essa é o livro que ele escreveu sobre a experiência que teve na guerra. Nossa Maria, doido! Olha o famoso 3K, tropa! Tá na hora de provar que eu sou o rei do leste! Caralho, o maluco é brabo. Por Quem os Sinos Dobram é um dos mais célebres romances americanos. Se não me engano, eu acho que eu não falei que ele era inglês, só que ele era americano. Você parece burro! E ele conta a história de um brigadista internacional americano que foi lá para lutar a Guerra Civil Espanhola com a missão de destruir uma ponte, ok? E ele vai ter essa missão, e vai acontecendo várias coisas lá. E a ideia central do livro lá é ele mostrar lá o quão ruim, quão imbecil assim é a luta entre irmãos. Eu tô chorando. E o livro também é uma crônica fiel a fatos históricos que aconteceram durante o conflito. Então, pessoal, a Guerra Civil Espanhola foi uma das guerras mais avassaladoras do século XX, mais destruidoras, ok? Que além do combate regular entre as tropas regulares dos exércitos do lado conservador e do lado socialista, também tinha combates combates irregulares, chamada de guerra irregular, ok? Que era levada a cabo por operários, camponeses, intelectuais lá, e que se valiam de emboscadas, técnicas de guerrilhas, armadilhas, para poder fazer o enfrentamento lá dos oponentes. Desde o início do conflito, os falangistas, os nacionalistas, os apoiadores do Francisco Franco, sempre tiveram uma grande vantagem, porque eles controlavam os setores militares da sociedade, tá? E ainda por cima eles tiveram apoio da Alemanha nazista, que era um grande fornecedor de material militar e de pessoal também. E o que vai acontecer? A situação do pessoal lá dos republicanos vai começar a piorar a partir do ano de 1937, tá, ok? Porque as tropas do Franco vão começar a obter vitórias no norte, que era uma rica área mineradora, tá? Então, a partir do momento que eles conseguem desalojar os republicanos do norte, eles conseguem ter acesso às riquezas daquela região. Então, eles ficam mais poderosos ainda. Então, a partir daquele momento, eles começam a acuar os republicanos, socialistas lá. E o que vai acontecer? Então, pouco a pouco, os republicanos vão perdendo o controle das suas cidades. Mola, Valência, Barcelona vai cair tudo na mão dos falangistas, tá? E não tinha conversa, não. Os partidários do Francisco Franco lá queriam eliminar a todos, tá? E aproveitaram também bem a oportunidade ali para poder eliminar mais adversários ainda, pessoas que eles não gostavam na sociedade ali. Aproveitou para fazer uma limpa. Ele deve estar morto, essa... Na sociedade espanhola daquela época ali.
Então houve exageros, houve matanças, houve muita brutalidade de parte a parte, de ambos os lados ali cometeram várias atrocidades. O exército republicano, o seu último reduto foi a cidade de Madrid, a capital espanhola. Lá eles resistiram bravamente lá, a cidade era muito bem protegida, então eles dificultaram muito a tomada da cidade pelos nacionalistas, resistiram muito tempo lá, tá? Mas os poucos o exército franquista foi entrando lá e acabou vencendo. Tá? A guerra termina no dia 1º de abril de 1939 e o que vai acontecer? Isso vai inaugurar um período da ditadura franquista que vai durar 38 anos. O Franco só vai sair do poder no ano de 1975. Porra, tudo isso? Os mortos em batalha durante a Guerra Civil Espanhola chegam entre 350 a 450 mil, só que não tem os dados exatos para falar sobre isso. E além disso, depois que terminado o conflito, entre os anos de 39 até 43, eles capturaram 1 milhão de prisioneiros e fizeram 100 mil execuções. Sério? Existe mesmo, tá ligado? Mas é uma realidade. Eu nunca vi. A gente vê como é que o negócio era feio, tá ok? E o que vai acontecer? E os danos que o país sofreu durante esse conflito ali, na sua infraestrutura, né, nas suas fábricas, nas suas indústrias, rede de comunicações, estados, só vão começar a ser consertados e sanados a partir da década de 1960. Pra gente ver como é que o país ficou destruído por causa desse conflito. Que loucura! Que coisa absurda! Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham apreciado bastante, que ele tenha trago bastante informações preciosas para vocês aí, bastante esclarecimento. Então, se você puder fazer o favor de espalhar para o seu amiguinho aí que está precisando de uma aula de história, que está tendo dificuldades em Guerra Civil Espanhola ou no período entre guerras, espalhe aí no WhatsApp, espalhe aí no seu Facebook, colabore com o canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos de qualidade, porque vídeo de bobeira tem o tempo inteiro e não dá trabalho de fazer. Tá bom. Tá ok? Então, conte comigo aí para poder continuar fazendo o canal crescer. Eu também conto com vocês. Tamo junto e até o próximo.